Olá, você que acompanha o Planeta Azul. Hoje nós estamos com Eugênia Gonzaga. Ela é Procuradora Regional da República, mestre em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo. Eugênia, muito obrigado por estar aqui com a gente no Planeta Azul. Eu que agradeço. Eugênia, você tem um filho com deficiência, síndrome de Down, que está por volta dos 20 e poucos anos, 21, se não me engano. E existe uma nova política de educação, está se tentando implantar uma nova política de educação, política que veio do governo Temer e é também encampada pelo governo Bolsonaro, de retomar as escolas especiais ou diferenciais, eu não sei que nome técnico se dá isso, para a educação de pessoas com deficiência. E há um grande movimento contra esse projeto que entende que essas pessoas com deficiência devem ser educadas incluídas as outras pessoas e não apartadas. Como é esse movimento? Isso é muito antigo, Rodolfo. Bom, em primeiro lugar, então, obrigada pelo espaço e parabéns aí pelo interesse, né, no tema, que é muito relevante, mas muito pouco conhecido do público em geral. Bem, desde o primeiro Código de Educação que se tem notícia no Brasil, que é da década de 30, já se falava que as pessoas com deficiência precisariam estudar preferivelmente junto com outras pessoas sem deficiência. Isso sempre foi desejável. Mas ainda essas pessoas, até a Constituição de 88, elas nunca foram tratadas como tão titulares do direito à educação como qualquer outra criança. Se a gente vê uma criança sem deficiência e vê que essa criança está na escola ou recebendo qualquer tipo de educação que não seja educação escolar, a gente já fica preocupado, porque pensa que tem algo errado, né? O Brasil, ele garante não apenas o direito à educação a todas as crianças, mas ele garante o direito à educação formal em ambiente escolar que pressupõe a coletividade. Essa é a única forma de preparo para a cidadania, para o pleno desenvolvimento humano. Então, nesse sentido, já a partir dos anos 80, anos 90, é que vem crescendo, né, no mundo inteiro essa concepção de que uma escola que não seja inclusiva não é escola, não é completa. Tanto a escola que não recebe pessoas com deficiência, como aquela escola que só recebe pessoa com deficiência, porque são ambientes distorcidos da realidade. Obviamente, isso enfrenta muita resistência, né? Eu comecei a atuar nesse tema nos anos 2000, né? Eu já era procuradora, já atuava com direitos humanos, mas tive aí essa surpresa, né, de em 99 ter um filho com síndrome de Down e, obviamente, eu me aproximei muito, né, dos movimentos de pais, de profissionais que trabalham com isso, e tive contato com essa ideia, com essa resistência imensa que existe, tanto por parte das escolas comuns, que não querem se preparar, não querem, né, em tese, aquela criança que vai dar mais trabalho do que outras crianças, o que acaba se revelando, né, um engano, né, não é verdade isso. E também uma resistência por parte das escolas especiais, né, porque elas sempre tiveram medo de perder esse público. As escolas especiais, elas tiveram um papel muito importante nos anos 50, porque essas crianças, essas pessoas ficavam absolutamente segregadas dentro de casa, não tinham espaço nenhum, né? E, então, elas surgem como uma alternativa. Mas, a partir, como eu disse, desses anos 80, 90, começa a se perceber que não, que o locus educacional de uma criança com deficiência também é na escola comum e que a escola especial precisa dar apoio, precisa garantir aquilo que ela tem de específico, mas não de maneira substitutiva. Bem, a partir dos anos 2000 que eu entro nessa luta, esse movimento se torna, então, mais, não por minha entrada, obviamente, mas porque, como diz Vitor Hugo, né, nada resiste à força de uma ideia cujo tempo chegou. Os anos 2000, realmente, o tempo da educação inclusiva tinha chegado, tanto pelo texto da nossa Constituição em 88, como depois, em 2006, pela Convenção da ONU, que também garante esse direito à educação inclusiva. Pelo que você respondeu até agora, a gente percebe dois motivos assim meio fugidios para as escolas tentarem separar as pessoas com deficiência das que não têm deficiência. Um é econômico e outro é um pouco de preconceito. São essas as duas raízes dessa discussão? Não, acho que você tem toda a razão. Eu não sei nem o que vem primeiro, viu? Porque também existe uma dificuldade, até mesmo das escolas públicas, de receber
né? Tem pedagogas que dizem o seguinte, que tem escolas que querem receber apenas as crianças que aprendem com ou sem ou apesar da escola. Que a escola, eu acredito que do meu tempo, do seu tempo. A criança que não aprendia a ler até o primeiro, segundo ano, ela ficava para trás. Então, por isso que as pessoas têm aquela sensação de que o ensino no passado era muito bom, porque quando a criança chegava no quarto ano, na quinta série, ela sabia ler e escrever, ela sabia as 4 operações, sabia a tabuada de cor. Mas por quê? Porque as crianças que não conseguiam aprender naquele mesmo tempo, elas ficavam para trás. E essas crianças não têm demérito, elas não têm que ser excluídas da educação formal, porque é exatamente esse espelho da diversidade. Pode ser que a pessoa não aprenda as 4 operações, não aprenda a tabuada, mas tenha um ótimo texto, né? E elas exigem um tempo diferente. As pessoas têm aptidões diferentes, e essa escola que separava, né, é uma escola homogeneizadora dentro do mediano, da mediocridade, né? Não no mau sentido de medíocre, mas no sentido de ser mediano, né? Eu sei o suficiente para tirar os 5, 6 em todas as matérias, né? E o mundo não é assim. Existem pessoas que têm realmente dificuldades imensas em certas questões, tem pessoas até com altas habilidades, né? E que o ensino básico brasileiro e mundialmente consagrado, ele é direito de todos, aprendendo ou não, né, esse nível básico. Ele tem direito de se desenvolver dentro da sua habilidade. Tem criança com deficiência que, às vezes, tem surdez, tem cegueira, muitas vezes ele não vai aprender aquele conteúdo comum que as pessoas aprendem, mas ele vai desenvolver outros conteúdos. Ele vai escrever, ele vai fazer redações, ele vai explicar para os outros colegas, ele vai se desenvolver. Às vezes, o desenvolvimento por exemplo, conseguir uma melhor motricidade, né? Conseguir mais atenção em determinadas coisas. É isso que a gente tenta explicar na inclusão. O resultado é diferente para cada criança. A gente tem que sair dessa imagem de que a escola tem que esperar o mesmo resultado de todas as crianças. A convivência social com pessoas da mesma idade para a pessoa com deficiência é importante no aprendizado? É importantíssima. E para as crianças com e sem deficiência é uma troca, né? É uma riqueza imensa. Eu falo, por exemplo, no caso do meu filho, me perguntavam, mas se fosse para você escolher entre uma péssima escola comum, despreparada para receber seu filho, uma ótima escola especial, com qual você ficaria? No passado eu falava assim, olha, não é justa essa pergunta porque você não pode comparar o melhor de um com o pior do outro, né? Mas hoje, o meu filho estudou, foi uma trajetória assim, teve dificuldades e teve acertos, mas por mais que essas dificuldades fossem ainda maiores do que ele enfrentou, eu faria tudo de novo na escola comum. Porque o ambiente desafiador é onde ele cresceu, é onde ele aprendeu a falar melhor, porque ele estava no ambiente desafiador, ele aprendeu a andar com mais rapidez, porque ele estava com outras crianças que não tinham as mesmas limitações que ele, né? Então, eu tenho certeza que eu faria tudo igual, inclusive se fosse para enfrentar de novo os mesmos problemas. As crianças têm uma compreensão correto talvez não seja o termo, uma compreensão adequada do que seja uma criança com deficiência? É interessante essa pergunta, porque quando eles são muito pequenos, eles praticamente não percebem a diferença, né? Você vê o meu filho com síndrome de Down, então ele, nesse período aí de 4, 5, 6 anos, ele ainda falava com muita dificuldade, ele tinha mais dificuldade que os colegas, né, para andar, ele já andava, mas ele não conseguia, assim, correr, jogar futebol, essas coisas, né? E eu conversava com os colegas dele, né? E às vezes eu perguntava, eu falava, e aí, como é que você coloca colega do Vinícius, você sente... Eles olhavam para mim com uma cara estranha, né? Puxa, qual a diferença, né? A gente quase não vê essa diferença. A diferença vai ficando mais forte, assim, na adolescência, né? Aí a coisa vai pegando, né? Porque também os conteúdos escolares, eles vão ficando mais difíceis, né? E nesse momento acontece de tudo, tem até situações de bullying, né? Meu filho passou por isso, agora também, quem não passou, né? Não que eu queira que isso aconteça, eu acho, mas isso foi bem enfrentado na época, foi enfrentado pela escola, né? Como eu disse, inclusive essas situações difíceis
também enfrentaríamos de novo. E aí depois, no ensino médio, em que esses colegas já estavam maiores, né, com seus 15, 16, 17 anos, foi fantástica a convivência, né? A maneira como a naturalidade, como eles falavam de namorada, de sair, né? O primeiro porre com 18 anos, né? Foi junto, né? E a festa, né, deles ali na formatura foi riquíssima para todos eles. Então, eu acho que só tem ganhos, realmente. Você, na sua opinião, por que o governo Temer e agora o governo Bolsonaro insistem nessa política de exclusão das pessoas com deficiência das escolas comuns? Pressão, né? Eu acho que essa pressão vem principalmente de dois grupos. A gente tem um grupo que é o das escolas particulares, né? Representados pelas suas entidades, mas uma entidade que ficou bem forte nessa luta, né, contra é a COFENEM, que chegou até a judicializar uma ação contra a Lei Brasileira de Inclusão, entendendo que as escolas particulares deveriam ter o direito de cobrar mensalidades mais caras dos alunos com deficiência. E isso foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal em 2016, né? Mas obviamente que eles não deixaram de se movimentar no campo político para tentar afastar essa obrigatoriedade de receber essas matrículas. O que a política hoje do Bolsonaro faz é abrir uma brecha para que a escola volte a escolher se ela vai ser inclusiva ou não. Ele cria uma categoria chamada escola regular inclusiva, ou seja, pode ser que vai ter uma regular não inclusiva, né? E o que isso já estava sacramentado como quando você decide não ser inclusiva, você já está assumindo o risco de discriminar uma pessoa com deficiência. Basta eu falar, não, eu não vou ser inclusiva, eu não vou me preparar. Quando chegar um aluno, eu vou recusar a matrícula. E isso é previsto como crime pela legislação brasileira. E mesmo assim está nessa proposta? Está nessa proposta. Essa proposta ela é ilegal porque ela fere a Lei Brasileira de Inclusão, é um decreto ilegal e é um decreto inconstitucional, porque ele fere o texto base da Constituição de 88 e no tocante à deficiência, a nossa Constituição tem uma peculiaridade, que foi a única convenção internacional que foi ratificada com peso de emenda constitucional. Então, essa convenção que eu mencionei para você de 2006 da ONU, ela integra a Constituição brasileira como se estivesse dentro da própria Constituição originalmente. Então, é um decreto que não existe um controle de legalidade, é um controle de constitucionalidade, é um controle de convencionalidade. Eu espero que ele seja suspenso. Já tem várias medidas nesse sentido propostas, tanto no âmbito do legislativo como do judiciário. Você, numa resposta anterior, disse que não é verdade que a educação da criança ou jovem ou pessoa com deficiente tem um custo diferente da educação da pessoa sem deficiência. As escolas estão usando um argumento errado, na sua opinião? Errado, totalmente errado, porque é como se o aluno com deficiência não fosse aluno. Então, aquilo que ele precisa não pode ser computado no custo geral da escola. Vou te dar um exemplo muito simples. Tem escolas que têm quadras cobertas maravilhosas. Todos os alunos daquela escola usam aquela quadra? Não, não usam. Mas aquilo está diluído no custo geral da escola. Os alunos que usam a quadra não pagam a mais de mensalidade porque eles usam a quadra. Por exemplo, o ensino espanhol, de espanhol no ensino médio, que é optativo. Não são todos os alunos que optam por fazer o espanhol. Ninguém paga mais pelo curso de espanhol porque ele optou por fazer o curso de espanhol, porque é obrigação da escola fornecer aquilo. Mas é como se o custo da pessoa com deficiência fosse algo pesado demais para ser absorvido pela própria escola, o que também é uma falácia. Então, vamos pensar, uma pessoa com deficiência física, o que ela precisa de adaptação? Rampas, banheiros adaptados. Essa escola precisa ser adaptada arquitetonicamente, não é só porque ela tem aluno com deficiência, é porque ela é um prédio de acesso ao público. E essa é uma postura municipal, né? Não, isso sem falar nas públicas, né? Por exemplo, numa escola privada mesmo, ela tem que ser acessível. Imagina se ela tem um professor que quebra o pé, alguém que acaba adquirindo alguma deficiência, pais de alunos que têm que frequentar aquela escola. Todo local de acesso ao público, até um bar, tem que ter acessibilidade se ele é acessado por um número maior de pessoas. Por que uma escola não precisa ser? Então, não é um custo que tem que ser creditado a quem tem deficiência. Né? Agora, existem, sim, só assim, rapidinho, alguns
muito específicos, que esses nem estão inseridos na grade comum da escola. A escola pode oferecer isso no contraturno, e a gente não está nem falando desse tipo de apoio. E as escolas já querem cobrar mensalidades extras pela aula comum que elas vão dar para a pessoa com deficiência, e isso está equivocado. Uhum. Esse tema tem sido pouco discutido na imprensa, a gente tem visto pouco material sobre essa discussão dessa política que tenta apartar as pessoas com deficiência. Você acha que a sociedade brasileira está madura para discutir isso ou ainda tem muito preconceito, muito clichê, muito chavão? Tem muito preconceito, é muito mal entendido. A questão da deficiência é aquele tema tabu, né? Na hora do almoço. Ai, não vamos falar sobre isso, não, né? É sempre aquela coisa que é meio. Parece que é difícil de falar sobre aquilo, né? Nas famílias em geral, né? Eu venho de uma geração de que a minha mãe, por exemplo, né, não deixava a gente nem brincar com muleta, se alguém esquecesse uma muleta lá em casa. Então, existe realmente muito preconceito, muita desinformação. E, infelizmente, né, eu acho que a mídia, em geral, ela dá muito pouco espaço para esses assuntos, e isso acontece desde que eu trabalho nesse tema. Eu entrei na Procuradoria em 97, né, essas questões sociais relacionadas a minorias, elas realmente, né, têm pouco espaço. Até hoje, né, na imprensa, que às vezes é até mais crítica com o presidente Bolsonaro, ela quase não aborda esse tema, porque eu brinco, né, que o pessoal falava assim, é você de direita ou de esquerda? Eu falei, olha, realmente eu não sei, porque eu defendo um tema que nem na direita nem da esquerda o povo não entende nada, entendeu? Que é esse direito à educação, inclusive de pessoas com deficiência intelectual na escola comum. Isso aí não tem ideologia, a gente tem realmente uma incompreensão generalizada por todos os lados. Eu acho que eu esqueci de complementar quando eu falei dos interesses por trás desse decreto, falei do interesse das escolas particulares, mas tem também o interesse das filantrópicas, que sempre viveram e receberam verbas, né, para manter essas pessoas segregadas. Quanto mais elas segregam, mais essas pessoas são dependentes da instituição para o resto da vida. Eu não queria acreditar, né, no passado, que havia essa ideia por trás, mas hoje eu já não tenho Essa dúvida. coisa de reserva de mercado, quase, né? Exatamente, sabe? Cada cidade tem uma filantrópica dessas. Não podemos generalizar, com certeza, não podemos, mas existe, assim, muitas pessoas, políticos, autoridades, que vivem mesmo desse dinheiro público que vai para essas instituições e sem o mesmo controle do dinheiro público que vai para uma escola pública, né? É um nicho assim muito aberto realmente, e a inclusão acaba tirando muito o poder dessas escolas sobre essas pessoas e suas famílias, que é um público grande, é um público gigantesco no Brasil. Se a gente pensar que a cada 7 pessoas, uma tem algum tipo de deficiência, imagina o tamanho desse público. É o que? Volta de 13, 14% da população? 13, 14% da população, isso considerando as deficiências mais graves. Mas hoje, se a gente for incluir aí no conceito de alunos com transtorno, com altas habilidades, com déficit de atenção, é um público que vai passar dos 20%. Uhum. Como é que é a reação dos pais de crianças e adolescentes nas escolas que incluem pessoas com deficiência? Os pais todos reagem bem? Olha, a minha experiência realmente foi muito positiva, né? Todos, assim, eu nunca enfrentei por parte de nenhuma família, nenhuma restrição de dizer, a turma vai caminhar mais devagar porque tem um menino ali que é mais lento para aprender, né? Isso para mim nunca foi trazido, mas eu já vi sim, em outras escolas, né? Alguns movimentos de pais por achar que por ter uma criança com déficit na turma, isso poderia atrapalhar o desenvolvimento. Mas são coisas também pontuais que foram rapidamente desfeitas pela escola. Quando a escola recebe, quando a escola faz um trabalho relevante, consistente, né, isso rapidamente desaparece e os ganhos, né, de formação, até mesmo de conteúdo, porque no momento que o colega tem que ajudar um outro que tem mais dificuldade que ele fixa mais o conteúdo também, né? As estratégias, por exemplo, quando você tem um aluno que é cego ou que tem, por exemplo, surdez, qualquer outra coisa, qualquer dificuldade, a escola precisa usar uma riqueza maior para dar aquela aula e que, na verdade, são estímulos dos 5 sentidos, né? E isso favorece também a fixação da matéria por parte dos outros alunos.
Então, essa resistência inicial de alguns grupos de pais, pelo que eu vejo, assim, ela acaba caindo ao longo da convivência. Um professor com a formação universal dele, ou seja, a formação comum hoje no Brasil, está apto a educar uma pessoa com deficiência? Ele deve estar, porque o professor com a formação generalista, ele é um professor que tem que lidar com uma turma diversificada. Provavelmente, por exemplo, ele não vai ter conhecimento de alguma coisa muito específica, como, por exemplo, língua de sinais. Pode ser que aconteça isso. Para isso, você tem que estar numa escola que você vai ter aí o professor especialista que vai dar o apoio para aquela turma, e aquela turma provavelmente vai acabar aprendendo língua de sinais, essa turma vai ter que se tornar bilíngue. A língua brasileira de sinais é uma língua tão oficial quanto a língua portuguesa no Brasil. E é uma língua também muito rica, né? Cognitivamente, para os alunos que aprendem, mesmo sem a deficiência auditiva, que aprendem Claro. essa língua já com 8, 9 anos, é uma língua muito enriquecedora, que quebra barreiras, ela tem que mexer com a expressão facial. Então, mais uma vez, a gente tem realmente relatos muito positivos. O que a gente defende? O professor generalista, que tem que ser professor de toda a turma. E, dependendo da deficiência que tem naquela escola, ter os professores especialistas e de apoio, mas não de substituição. Não deve haver uma classe segregada para ensinar só os alunos com deficiência, a menos que precise, por exemplo, de algum complemento, de alguma questão muito individual, por exemplo, no contraturno. Aí, fora do horário comum de aula, vai ter esse contraturno. Esse contraturno, esse complemento, é que a gente poderia falar, por exemplo, de uma cobrança extra, mas não para a aula comum que deve contemplar todos. Bom, o projeto está no Congresso, numa fase de lobby, usando o lobby como uma expressão positiva, de pressão legítima da sociedade sobre a decisão parlamentar. Vocês estão fazendo alguma coisa para convencer os parlamentares de que não se deve aprovar essa política? Eu falo aqui como mãe, né? Participo de vários grupos aqui de WhatsApp, as pessoas estão se mobilizando, né, muito. Já existem vários deputados que apresentaram projetos de decreto legislativos, de suspensão. Se não me engano, já tem projeto que está para ser votado essa semana, que o decreto legislativo poderia suspender um decreto presidencial. E, nossa, as instituições estão bastante mobilizadas, sim, buscando os deputados que sempre apoiaram essa causa, né? A questão da deficiência tem assim, um grupo de deputados que defendem essas instituições que segregam, mas sempre foi um tema que encontrou uma receptividade muito boa. Como eu te disse, é a única convenção que foi aprovada no Brasil com esse quórum qualificado de emenda constitucional. Isso não é pouca coisa. E eu espero que novamente tenha uma resposta positiva. E tem as iniciativas perante o Poder Judiciário, né? Já foi proposta uma ação de descumprimento de preceito fundamental, em que várias instituições já estão entrando, né, como amigos da corte, e é outro nicho aí que a gente espera que tenha alguma posição contrária, né, a esse decreto. Até porque esse decreto também, além de ferir, como eu te disse, a lei, a Constituição, a Convenção, fere também um precedente muito importante do próprio Supremo, nessa ação das particulares, em que o ministro ele foi muito feliz, o ministro Fachin, ele colocou assim, olha, o direito à inclusão é um direito fundamental, não só das crianças com deficiência, mas de todas as crianças. Então, é por isso que toda a escola tem que ser inclusiva. Então, eu acredito que não vai haver retrocesso nesse tipo de compreensão por parte do Judiciário. Tá bem, eu agradeço muito a sua entrevista. Nós conversamos aqui no Planeta Azul com a Eugênia Gonzaga, que é mãe do Vinícius, um rapaz de 21 anos com síndrome de Down, e com a Eugênia, que é procuradora regional da República, mestre em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo. Mais uma vez, muito obrigado, Eugênia. Valeu, Rodolfo. Um abraço.